Oi, tudo bem? Não pula esse vídeo e assiste até o final. É só o que eu te peço. Tá muito bom mesmo este estudo. Estou gravando agora esse vídeo 9h18 da noite. Hoje é quinta-feira, dia... Quinta-feira? Que dia? Tô perdido nas férias, a gente se perde um pouco. Hoje é dia 17 e são 11 graus aqui em Porto Alegre. Desculpa a touca, mas eu prefiro deixar minhas orelhas quentes. Vamos lá. Eu cheguei a uma conclusão, cheguei a uma decisão. Eu vou gravar a lição dessa semana inteira, mesmo que eu não consiga gravar até amanhã, porque o ideal seria gravar até amanhã. Eu só gravei 2 vídeos até agora, estou no terceiro. Eu gravei um vídeo de sábado, um vídeo de domingo, e hoje, apesar de ser quinta-feira, eu estou gravando o vídeo da lição de segunda. Mas está muito bom mesmo. Isso aqui daria uma semana de oração tranquilamente. O tema dessa semana, começo difícil. Com certeza, o tema de uma semana de oração. 7 noites, 7 dias aí pregando. Bom, eu fiz aqui as minhas anotações, como você já... Não vou contextualizar de novo o que eu já falei nos 2 vídeos anteriores. Tô aqui com a minha lição em mãos, tá? Tá aqui a parte de segunda-feira, anotadinha, bonitinho, estudada, um começo difícil. Segunda-feira, dia 14. E eu quero trazer aqui algumas ideias, alguns contextos. Eu estou trabalhando aqui o contexto teológico e narrativo dessa e das demais lições. Eu já fiz esse estudo aprofundado até quinta-feira, que seria o ideal hoje, né? Mas eu tô com um problema de internet aqui e eu vou estar postando, vou estar gravando os vídeos aos poucos e postando, mas eu já tô com o material pronto. Só falta, e eu pretendo amanhã finalizar com o material de sexta-feira, tá bom? Bom, vamos lá. Contexto teológico e narrativo. Pega um papel aí, uma caneta, anota as frases-chave que vai ser importante. Olha, apesar de estar gravando aqui quinta noite, eu não vou conseguir postar hoje. Provavelmente amanhã, talvez até o meio-dia eu consiga colocar no canal do YouTube, tá bom? Bom, vamos lá. Este estudo, ele trata do episódio dramático de Êxodo capítulo 5, quando Moisés e Arão enfrentam o faraó pela primeira vez após o chamado divino que Deus havia feito a Moisés. E o foco está nos resultados inesperadamente negativos e nos desafios iniciais da missão de libertação do povo de Israel. Bom, era para dar tudo certo, né? Mas infelizmente deu tudo, entre aspas, errado. Moisés havia sido chamado diretamente por Deus. O chamado dele está lá no capítulo 3 e 4 de Êxodo. Capacitado com sinais miraculosos e inicialmente acolhido com fé pelos israelitas. Êxodo 4, versos 29 a 31. Só que isso causou o quê? Uma expectativa que para nós seres humanos é comum. Havia expectativa de livramento imediato. E aqui está o problema. Porém, a realidade foi o quê? Uma rejeição frontal por parte de Faraó e piora significativa nas condições de trabalho dos hebreus, gerando decepção, frustração e oposição, inclusive interna. Além da oposição externa, agora aparece aqui um outro problema, uma oposição interna. Quais são os principais elementos identificados nessa história? Bom, vamos lá. Como eu mencionei agora há pouco, primeiramente, oposição externa. Quem que era o inimigo? Quem que era o opositor principal? Faraó, ok? Essa era
a oposição externa. Esse era o opositor externo, Faraó. Ele ridiculariza a ordem divina, lembra? Quem é o Senhor? Está lá no capítulo 5, verso 2. Aumenta a opressão, ele retira a palha, mas exige a mesma produção de tijolos. Acusa os hebreus de serem preguiçosos e age com tirania deliberada, ou seja, voluntária, impondo sofrimento com o propósito de suprimir qualquer esperança de libertação. Ele dobra a aposta, digamos assim. Qual que é a aplicação que nós podemos tirar desse fato? O inimigo ele resiste com mais força quando o povo de Deus começa a se mover em direção à liberdade espiritual. E grave, anota aí essa frase: provações, muitas vezes, aumentam após uma decisão de fé. Isso aqui é sensacional. Porque isso a gente vive dizendo para as pessoas, né? Principalmente aquelas que estão diante de tomar uma decisão ao lado de Cristo, né? E elas ficam com medo, naturalmente, do que pode acontecer, do que vão falar, das provas que vão surgir. E essa história deixa muito claro que isso acontece mesmo. Então, se você não anotou, vou repetir a frase. Provações muitas vezes aumentam após uma decisão de fé. Agora, um outro ponto. A frustração interna, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Primeiro, uma posição externa, Faraó. Agora, uma frustração e também não deixou de ser uma oposição também interna, que nesse caso aqui é o próprio povo de Israel. Os líderes hebreus se sentem traídos por Moisés e Arão. Dizem: vocês nos tornaram odiosos aos olhos do Faraó e deram a ele uma espada para nos matar. Isso está no capítulo 5, verso 21 de Êxodo. Então é como se eles acusassem Moisés e Arão de aumentar a raiva de Faraó sobre eles. E essa reação, isso aqui é outra coisa interessante, um ponto importante aqui no estudo. Essa reação, ela prenuncia os futuros murmúrios do povo no deserto. Quando você vai para o capítulo 15 a 17 de Êxodo, e também os capítulos 11 a 14 de Números, você vê o quanto que esse povo murmurou, reclamou, né, da situação em que eles estavam vivendo. E a aplicação aqui desse episódio aqui, desse segundo ponto, que é a frustração interna. O povo de Deus nem sempre está pronto para os métodos divinos. O povo de Deus nem sempre está pronto para os métodos divinos. E aqui vai uma frase, mais uma. Às vezes preferimos o cativeiro confortável à liberdade dolorosa. Anotou aí? Às vezes preferimos o cativeiro confortável à liberdade dolorosa. E terceiro ponto, terceira lição aqui que a gente pode tirar de tudo isso aqui, desses principais elementos identificados. A angústia do líder. A angústia do líder. Moisés abalado clama a Deus. Está lá registrado no capítulo 5, versos 22 e 23 de Êxodo. Por que afligiste este povo? Ele esperava, aqui vem a parte humana, né? Seres humanos, somos limitados. Ele esperava resultados rápidos, não imaginava que a obediência traria mais sofrimento. Gente, esse estudo tá demais, tá demais. Ele esperava resultados imediatos. Deus mandou, ele é poderoso, vou lá, vou tirar o povo, vou sair, acabou. Não, mas o sofrimento aumentou, a dificuldade aumentou. E seu clamor é sincero. Deus não o repreende, mas o prepara para seguir adiante. Aí você vê isso tudo desenhado no capítulo 6 do livro de Êxodo.
E qual que é a aplicação que nós podemos tirar disso tudo, dessa terceira parte? Líderes espirituais também sofrem crises de fé. Perguntas como por que, Senhor, fazem parte do processo de amadurecimento no ministério. Líderes espirituais também sofrem crises de fé. Conflito, agora nós vamos para um outro aspecto aqui, que é o conflito entre expectativa e realidade. Expectativa versus realidade. O texto destaca o choque entre a expectativa espiritual. Qual que era a expectativa espiritual? Nesse caso, liberdade imediata. E qual que é o contraste aqui? A realidade prática, opressão intensificada, aumentada. Esse contraste levanta reflexões importantes sobre a pedagogia de Deus no sofrimento, a impaciência humana diante do tempo divino, né? A impaciência humana diante do tempo divino e a necessidade de fé perseverante, mesmo quando tudo parece piorar. Uau! Forte, né? E um outro aspecto aqui são as lições espirituais e práticas disso tudo. Primeiro, a fidelidade não evita a adversidade. Eu acho que eu até coloquei essa frase no meu status aqui. A fidelidade não evita a adversidade. Seguir a vontade de Deus pode piorar circunstâncias externas antes de produzir libertação. Isso ensina paciência, perseverança e fé. Segundo ponto, o papel da liderança espiritual é árduo. Moisés enfrenta resistência tanto do inimigo quanto dos que ele está tentando ajudar. O verdadeiro líder deve ser fiel a Deus, mesmo quando incompreendido. Bom, não sei se tem algum colega pastor me ouvindo aqui, mas você pensou, eu pensei, nós pensamos, né? É difícil liderar um povo. Já somos limitados como seres humanos e pecadores iguais. Dependemos muito da graça de Deus, né? Da graça divina. Eu vou repetir só esse início aqui, ó. Moisés enfrenta resistência tanto do inimigo, porque o inimigo era um, Faraó, mas ele também está enfrentando resistência, confronto até do povo que ele está tentando ajudar. Está tentando ajudar, mas está enfrentando dificuldades, né? Outro ponto. Devemos ter cuidado ao julgar líderes espirituais. Quando as coisas não saem como esperamos, é fácil criticar. É o caminho da facilidade. O ser humano, ele está em modo automático. Ele tem que acender uma luz nele para ele pensar melhor. Vou dar um exemplo aqui de modo automático. Teve uma situação que aconteceu comigo hoje, ou foi ontem. Deixa eu ver, deixa eu só me lembrar o que era o produto. Era alguma coisa que eu estava no mercado. Não, lembrei. Estava na praça de alimentação do shopping ontem e eu cheguei e pedi determinado produto. Perguntei aonde que eu poderia encontrar na praça de alimentação de determinado produto. Do jeito que eu queria, né? No tamanho que eu queria. E eu cheguei para um dos quiosques e falei pro rapaz: amigo, você sabe aonde que eu encontro aqui na praça de alimentação tal produto, tal alimento? Ele falou bem assim para mim, ó. Aqui vai ser difícil você encontrar. Ele mal terminou a frase, obrigado. Tá bom, obrigado. Porque é mais fácil dizer isso, é dizer não. Ó, eu tinha feito uma pergunta objetiva. Você sabe onde encontra? Ele poderia responder, eu sei, se ele soubesse, e não, se ele não soubesse. Mas o que ele falou? Aqui vai ser difícil. O caminho mais fácil é esse, ou o caminho do não, né? Também já aconteceu comigo várias vezes de chegar num... Eu lembro, inclusive na época que eu estava fazendo palestras da comportagem, e eu falava muito sobre isso, chegar assim vamos supor, numa loja de equipamentos elétricos ou materiais de construção e pedisse algo que era difícil alguém pedir, e a pessoa, por desconhecer, ou às vezes está nova na função, dizer que não tinha, e eu averiguar e ir mais a fundo, ir no dono e achar naquele mesmo lugar o que ele falou que não tinha. Porque é mais fácil dizer não, não tem.
Se eu não sei, eu digo não tem, já me livro do problema, tá tudo certo, né? Eu tô dando esses exemplos porque o mais fácil é criticar. O mais fácil é criticar. Quando as coisas não saem como esperamos ou nos fere o nosso ego, o nosso orgulho, é mais fácil ir para a plateia da crítica, né? Lá é fácil, lá é fácil. Mas devemos lembrar que os líderes também são guiados por Deus e enfrentam pressões invisíveis. E, último ponto dentro desse aqui, a crise não significa abandono divino. Embora pareça que Deus nada fez para livrar seu povo, de acordo com o verso 23 do capítulo 5 de Êxodo, o plano de redenção já estava em andamento. Deus age no tempo certo. O tempo certo é o tempo dele, não o nosso. E uma pergunta reflexiva, que a lição inclusive nos trouxe lá no rodapé da lição de segunda-feira. Essa pergunta está lá. Qual é a melhor maneira de lidar com os líderes da igreja quando surgirem desentendimentos que inevitavelmente acontecem? O desentendimento é inevitável, queridos. Ele acontece, é normal. Mas isso não deve tirar a unidade da igreja. Isso nós chamamos unidade na adversidade. Pessoas pensam diferente. E tá tudo certo com relação a isso. Desde que não seja um pensamento rebelde, obviamente, né? Rebelde, obviamente. Agora, algumas respostas sugestivas para essa reflexão. Porque a lição deixa a pergunta para a gente refletir, mas não deixa respostas. E eu vou trazer aqui pelo menos 5 respostas aqui para essa pergunta para a gente refletir. Veja, buscar o diálogo respeitoso. Número 2, orar com eles e por eles, orar por seu líder, por seu ancião, por seu pastor. Quem for que esteja na liderança, você não esteja concordando com algo, né? Esteja com algum desentendimento. Terceiro, considerar que o plano de Deus pode envolver caminhos inesperados. Quarto, evitar julgamentos precipitados. E quinto, lembrar que a oposição ao líder pode ser, indiretamente, oposição ao propósito divino. Estamos falando de liderança espiritual, não é liderança de uma empresa, apesar que isso também pode acontecer em alguns casos, também no ambiente de trabalho, no ambiente de, enfim, qualquer outro ambiente de liderança, que envolva liderança. Mas aqui estamos falando especificamente de liderança espiritual. Então, isso é uma coisa que muita gente não se atina. É claro que o líder pode estar errado, obviamente. Não estamos desconsiderando isso. Mas eu percebo que há situações em que pessoas não avaliam essa questão. O líder espiritual, ele pode estar sendo, e há uma grande chance de que ele esteja sendo guiado por Deus. Ele esteja cumprindo um propósito divino. Se eu me oponho a ele, a esse propósito, é uma oposição indireta ao próprio Deus. Isso é perigoso, temos que avaliar isso. E finalizando aqui, a síntese, o resumo do estudo. Esse estudo ele mostra que o cumprimento da missão divina nem sempre é imediato e confortável. A obediência de Moisés resultou inicialmente em oposição e sofrimento maior, tanto do faraó quanto dos próprios hebreus. Isso revela a complexidade do agir de Deus, a fragilidade das expectativas humanas e os desafios emocionais e espirituais da liderança. A lição central é que Deus continua no controle mesmo quando tudo parece dar errado. E o seu tempo sempre trará libertação. Fantástico, né? Que a gente possa refletir nesses princípios, nesses ensinos, porque certamente a gente terá uma vida espiritual melhor
e mais viva. Deus abençoe você. Um forte abraço. Tchau, tchau.